Olá pessoal, boa tarde, né? Já é tarde, eu me atrasei um pouco ali que eu fui no dentista para ver como é que tava minhas dentaduras aqui. Entende, pessoal? Mas graças a Deus vamos gravar mais um vídeo aqui. Aí agradecer o pessoal das minhas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, né? Tem acompanhado aí meus vídeos, o meu pensamento, meu estudo. Eu sei que a maioria desse estudo vai se encaixar em um conceito religioso, né? Porque a maioria do que eu falo aqui, as coisas que a gente vai aprender estava no meio religioso. Então são coisas que está no parâmetro do meio religioso. E aí por isso que é identificação com esse meio religioso, porque está atrelado, né? Por isso que quando eu falo aqui da Bíblia, falo de qualquer outra coisa, logo pergunta qual é a religião, qual é o conceito religioso, porque está atrelado. Esses ensinamentos pegaram esses escritos, essas coisas e fizeram esses grupos aí. Tinha até grupos secretos, né? Grupos secretos ao longo dessa nossa história religiosa, né? Que a gente tem nessa dimensão. É por isso, mas graças a Deus eu venho trazendo, misturando todas essas coisas, porque eu sei que a espiritualidade está em tudo, entende? E aí eu venho trazendo aí, mistura psicologia com a Bíblia, com o espiritismo, com, sabe, conceito hermético, eu venho fazendo essa saladinha gostosa. A irmã disse: você faz uma salada gostosa, irmão. Eu digo: é mesmo? Entende? Então, graças a Deus, vamos falar hoje aqui sobre um tema que às vezes assim, sabe, as pessoas não existem, isso é coisa da mente, sabe, que é sobre o que é o espírito, né? Será que temos um espírito mesmo aqui nesse corpo, ou é coisa da nossa mente? Entende? E às vezes também as pessoas confundem espírito com alma. Vamos ler aqui, eu fiz aqui um resumo aqui das coisas, vamos entender isso e aí não tem como, vamos usar também a Bíblia aqui, coisas da Bíblia, sabe, alguns versículos específicos que eu nesse tema que eu analisei, que é para a gente analisar, interessante a gente pensar sobre esse assunto, né? Porque as pessoas dizem: não existe espírito e tal. Eu até falo que os espíritos estão usando aí, porque ninguém quer ter espírito, principalmente, como diz, o espírito imundo, né? Espírito de regiões umbralina baixa, né? Ninguém quer ter. Mas está todo mundo nesse magnetismo, pessoal. E você viu que a dimensão é uma colada na outra aqui. Então, por exemplo, aqui no meu quarto tem espírito. Espírito, às vezes, que não quer o meu bem, entende? Tem, mas ele está em outra dimensão. Mas ele vê que não consegue, que você está com a energia elevada, não está na mesma magnetismo dele, você não consegue, ele não consegue alcançar você. O que é que ele vai fazer? Esses espíritos têm consciência também. Ele vai pensar: não consigo pegar ele, vou pegar alguém da família dele ou algum amigo dele
para fazer com que ele baixe a frequência. Ontem aqui mesmo teve uma confusão aí com minha filha e tal. Eu senti no espírito, abalou assim, sabe? O que é que estava acontecendo? Tinha espírito usando para querer me balançar, para querer me fazer baixar a vibração. Eu aí me concentrei, vim aqui, coloquei um manto, aí meditei. Nossa, parecendo que você é novo, pessoal. É novo, pessoal. Parecendo que ele estava querendo me derrubar ali para me alcançar os espíritos que estão aí. Então ele não posso pegar você, né? Mas eu vou pegar por tabela. Vai lá, filha, usa mãe, usa irmão, usa amigo, sabe? Para fazer com que você baixe, você comece a ficar triste, você comece a ficar mal, entende? Ali baixa aquela energia, pronto. Aí já foi, você entra no magnetismo dele e ele pode colocar intenções erradas, porque ele quer sugar sua energia. Ele quer sugar sua energia. E a maioria, pessoal, quem bebe, fuma, tem esses vícios assim diariamente, dificilmente não tem esses espíritos umbraleiros. Porque eles são pessoas que morreram com esses vícios, morreram com vício de bebida, de droga, sabe? Então, ele não tem mais corpo, então o que é que ele quer? Ele quer sentir a sensação da droga, da bebida, que ele não sente mais, ele não bebe agora bebida. Mas ele pode, o quê? Entrar no seu perispírito e sentir a sensação de como você bebe uma bebida alcoólica, ou então quando você fuma uma droga ou ingere algum tipo de droga, ele quer sentir aquela sensação, entende? Então você que tem corpo, é por isso que ele acopla no seu ali para sugar sua energia. E quando ele acopla ali para sugar sua energia, ainda ele fica com essa consciência falando coisa, intuindo você a fazer coisa errada para você ficar com a frequência baixa, para ele estar sempre sugando a sua energia. Esse é o problema que esses espíritos fazem com as pessoas, sabe? E a primeira coisa que ele coloca no engano na mente da pessoa é o quê? Na hora que diz assim, espírito, esse negócio de espírito não existe, é a conversa desse maluco, é maluco, não ligue para ele, tá falando coisas. É a primeira intuição que ele coloca na cabeça do pessoal. Entende, pessoal? É isso que eu estou dando a introdução aqui, porque vou fazer um apanhado geral do que é espírito. Tanto isso é para espírito bom como para espírito mal. Assim, na nossa concepção humana, entende? Eu vou fazer um apanhado geral de espírito. O que é esse espírito? O que é essa coisa? Entende? Para a gente entender essa situação. Então, agradecer aí que eu vi o cidadão escrever, né, que ontem falando sobre o tempo, ele ficou surpreendido que o tempo ele tinha percebido. E eu falei lá a pergunta: com quantos anos você, quando era criança, quantos anos você começou a perceber que existia uma realidade que tinha um tempo? Eu coloquei essa pergunta aí para vocês colocarem no comentário. E essa pessoa que é conhecida minha próxima, ele ficou assim pensando, sabe? É isso, pessoal. A gente não pensa nessas coisas. Entende? É essa a minha intenção dos meus vídeos. Gravar essas coisas para que a gente pense junto essas coisas, sabe? E isso abra a nossa consciência. Porque estamos com a consciência baixa, vamos vibrar baixo. Não vamos entender algumas coisas da nossa realidade.
Entende, pessoal? É isso que eu queria aqui falar. E agradecer aí, viu, pessoal? Quem tem ajudado aí, quem ainda não pode, quem vai ainda ajudar, graças a Deus por isso. A espiritualidade está aí trabalhando. É o que ele tocado no coração das pessoas, ele vai trazer a providência na hora certa, a espiritualidade, sabe? De todas as coisas. Por isso que eu não me preocupo com essas coisas. Porque, pessoal, tem tanta gente apegada a essas coisas da matéria, principalmente o dinheiro. O dinheiro foi um calcanhar de Aquiles que a matriz colocou na gente, sabe? Pegou todo mundo e não tem esse que não se mexa com isso, não tem esse que se mexa com dinheiro. Tá todo mundo enlaçado nessa coisa que a matriz fez, sabe? E ninguém leva nada. Eu já falei tem um vídeo gravado aqui no YouTube que eu já falei que tudo que você tem, os bens, dinheiro, essas coisas, tudo é como emprestado da espiritualidade. A espiritualidade ele emprestou, não é seu, entende? Mas a pessoa pelo ego, que diga, isso é meu, eu tenho lá no meu banco, tá, não sei o que, depois quando morre deixa tudo aí, nada foi dele. Aí vai lá pro mundo astral, cadê meu dinheiro? Será que você vai usar dinheiro lá no mundo astral? Entende, pessoal? Vamos começar aqui nosso estudo. Primeira pergunta que faz é o quê? O que é o espírito, né? Aí ele designa assim: a palavra espírito apresenta diferente significado e conotações diferentes. A maioria deles relativa à energia vital que se manifesta no corpo físico. A palavra espírito é muitas vezes usada metafisicamente para se referir à consciência e à personalidade. Tá vendo? Porque às vezes é a nossa consciência que plasma esse corpo espiritual. Entende? É por isso que eu falo, a gente é a consciência. Entende? Que plasma esse corpo espiritual, que é o espírito que todo mundo fala, né? E ele fala aqui que é uma energia. Tá vendo? É energia, por isso que tudo é energia, é uma energia vital que se manifesta no corpo físico. Entende? Que é trazido por essa nossa consciência. É uma energia. O que é o espírito, então? É uma energia, um corpo que é manifestado pela consciência, que vai trazer ali a personalidade daquela consciência, que é a nossa personalidade, que é o nosso verdadeiro eu. Entende? Esse corpo aqui não é o nosso verdadeiro eu. É um veículo dessa consciência que manifesta esse corpo espiritual, que é energia, no corpo para dar vitalidade a esse corpo. Entendeu, pessoal? É o que ele está falando aqui. Aí o que é que ele fala mais? As noções de espírito e alma de uma pessoa muitas vezes também se sobrepõem como sobrevive a morte do corpo nas religiões e pensamento espiritualista. E espírito também pode ter o sentido de fantasma,
ou seja, uma manifestação do espírito de uma pessoa falecida. É quando a pessoa morre, né? Aí a pessoa fica com medo às vezes até da família dele, que é a pessoa. É um fantasma, o fantasma do falecido, tal, não sei o quê. Pessoal, a gente é isso, pessoal. A gente é isso que os nossos falecidos morreram, entende? A gente é isso. Porque a gente agora está com corpo, a gente acha essa coisa estranha. É o fantasma. Aí as pessoas têm medo do fantasma, né? Porque tem espírito essas consciências que fazem mal, entende? Aí é por isso que as pessoas têm medo, correm. E eles estão nos vendo, mas a gente não está vendo ele. A não ser se você saia do corpo, sabe? Consciente. Você saia do corpo consciente, ou tem um AQM, você sai, pode encontrar alguns espíritos. Se bater com alguns espíritos, seja bom ou mal, vai se bater com os espíritos. Entende, pessoal? É por isso que eu tô falando. Eu tô aqui gravando, eu falei pra irmã, eu não tô sozinho, irmã. Tem ajuda aqui para o espiritualista, é o quê? O mentor para os católicos e os evangélicos são o anjo da guarda, sabe? Está do lado, e às vezes eu sinto esse magnetismo desse ser espiritual. Às vezes eu sinto, principalmente quando eu estou meditando, quando eu estou bem concentrado assim, o lugar está calmo, não tem agitação, as coisas acontecem. Então às vezes eu sinto, parece que ele encosta assim para intuir alguma coisa, intuir algum pensamento bom, sabe? Aí eu sinto às vezes até arrepio, eu sinto aquele arrepio, aí eu sinto um pensamento assim bom, me traz aquela paz, aquela alegria. É esse ser aí que a maioria dos espiritualistas eu nunca vi. Até mesmo quando eu saí do corpo e que eu contei aqui um testemunho que eu estava voando por cima de uma comunidade, né, uma favela. Esse ser estava voando comigo do meu lado. Eu sentia ele, mas eu não via ele. Eu sentia. E muitos espiritualistas falam que é o mentor, né? Estava me acompanhando nessa jornada fora do corpo, sabe? Mas eu nunca vi. Eu sinto a presença dessa energia, porque ele é um espírito, é uma energia, né? E às vezes porque eu elevo a minha energia do meu espírito, aí eu fico no meu magnetismo dele, ele às vezes encosta para intuir coisa. É por isso que você tem que elevar a sua energia do seu corpo. Por quê? Para que esse ser que é elevado, ele encorte assim em você, coloque intuição em você, começa a passar sensação, presença boa. Eu até contei um testemunho para uma irmã, eu falei que às vezes até eu sinto cheiro de rosa aqui no meu quarto. Um cheiro florido de rosa. Eu digo, onde está vindo esse cheiro de rosa? E você vê que eu não uso nenhum perfume, eu não uso perfume nenhum. E minha mãe e minhas irmãs não estavam aqui. Eu digo, de onde está vindo esse cheiro de rosa? O cheiro daquele de rosa, porque eu não uso perfume porque eu tenho uma alergia a qualquer tipo desses que vende aí no mercado aí. O único que eu uso é alfazema. Aquele alfazema que é álcool, às vezes queima, né? Aquele negócio às vezes. E às vezes teve um dia que eu fui comprar, aquilo faltou porque era o dia de Emanjá, né? Emanjá, as pessoas
pega aquilo para colocar como um presente para Iemanjá. Eu fui no mercado e não encontrei. Eu só uso daquele tipo de perfume, né? Só uso de qualquer outro. O meu sovaco aqui, a minha pele não se dá bem. Eu tenho uma alergia a esses tipos de... aqueles desodorantes que vende aí, essas coisas. Eu só me dou bem com aquele tipo de alfazema. Então eu não uso nenhum tipo assim de... E eu tava sentindo aqui um cheiro de rosa no meu quarto. De que cheiro é esse? Da onde tá vindo e tal? Eu tava sentindo, né? Mas assim, eu tava colocando aqui um mantra, aquela coisa espiritual, tava me sentindo tão bem, sabe? Então tinha ali uma presença de um espírito, sabe? E eu senti pelo magnetismo um espírito bom, porque tava me trazendo um magnetismo bem. Quando você sente um magnetismo pesado, começa a dar dor no corpo, dor de cabeça, você começa a ter pensamentos pesados, então são um magnetismo de espírito que não é elevado, não é um espírito com magnetismo alto, sabe? E você tem que ter essa percepção dos espíritos. Por quê? Você trabalhando as suas energias. Porque quando você trabalha, aumenta mais a sua energia, você tem percepção se um espírito vai se aproximar, um espírito ruim, é magnetismo, se é um espírito, sabe? Você começa a ter essa percepção. Isso é uma mediunidade que a gente tem, que é a intuição, né? Ele vai falar isso aqui. Então vamos continuar aqui nosso estudo. O que é que ele fala mais? Ele fala, né? A alma sobrevive à morte do corpo na relação em pensamento ao espiritualista, e espírito também pode ter sentido de fantasma, ou seja, manifestação do espírito de uma pessoa que faleceu. Aí ele fala: espírito é a parte do nosso ser pelo qual percebemos Deus através do Espírito Santo e o nosso homem é o nosso homem interior. A função específica do Espírito são intuição, aí ó, tá vendo o que eu falei? Consciência aumenta, e comunhão. Você tem uma comunhão, você vai ter uma comunhão com os espíritos de baixa frequência, uma comunhão com os espíritos elevados. Você decide. Entende, pessoal? Você decide. Aí ele fala aqui que é o nosso homem interior. Ele fala que esse ser espiritual é o nosso homem interior. Aí diz lá, eu fui lá em Efésios 3:16. O que é que fala lá? Ele fala assim: eu peço a Deus que, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a você poder para que seja espiritualmente forte. Você tá vendo? É que ele vai dar intuição, consciência e comunhão. Então é o que? Efésios, o apóstolo Paulo fala: eu peço a Deus que, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a você poder, vai dar poder a que ser, para que seja espiritualmente. Então, esse Deus que a gente conhece, ele vai, através do seu Espírito, ele vai dar poder para que a gente seja forte espiritualmente. Por quê, pessoal? Ele sabe que você tem que ser forte espiritualmente.
ter energias a combater essas energias negativas. Que aí vai ser o que? A função específica que você vai ter no espírito. Intuição. A sua consciência vai elevar a consciência. E a comunhão com esse Espírito, que é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que a gente não conhece. Mas a gente vai estar, o seu espírito interior, que é o homem interior, vai ter esse relacionamento. Então, quem tem relacionamento com esse Deus que a gente não conhece? É o seu homem interior. Não é essa casca, entende? Mas quando você se conecta com o Espírito Santo, com a espiritualidade, o espírito que está ligado a esse veículo, que é o nosso corpo, começa a sentir coisa, arrepio, você começa a se sentir bem, você começa a ter intuição. Então isso reverbera no nosso veículo, que é o nosso corpo. Entende, pessoal? É isso que ele está falando. Aí ele vai dar uma conotação de alma e espírito, né? A alma e espírito é a mesma coisa? Ele faz uma pergunta, é a mesma coisa alma e espírito? Aí vamos ver. Aí tem lá, eu fui lá em Hebreus 4, verso 12. Vamos lá, o que é que diz lá na Bíblia em Hebreu. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medula, e é apta para discernir o pensamento e as intenções do coração. Você está vendo o que é que o apóstolo Paulo fala aqui, né? Que a palavra de Deus... O que é a palavra de Deus, pessoal? Se não é espírito, que vai entrar no outro espírito para fazer o quê? Ele diz, é espada que é como penetra, né? Até a divisão da alma. Então, a alma tem uma separação da alma e do espírito também. Porque a alma é tida também na Bíblia aqui como coração. É como eu mostrei lá, que quando Jesus está falando do coração, não está falando do coração de carne, desse coração que a gente tem no nosso corpo físico. É o coração aonde tem os sentimentos do seu ser, todo aquele sentimento. Entende? A gente tem essa camada também espiritual no nosso ser, que é tida também como coração espiritual, entende? Não é o coração de carne, porque eu até brinquei que Faustão, você não viu, fez o transplante do coração, ele pegou o coração do outro cara. Então, se Jesus está no coração dele, já foi Jesus. Ele pegou o coração de outro, que será que tem Jesus? Eu até brinquei. Entende, pessoal, que não está falando de coração de carne ali? Está falando desse ser que é a alma, que carrega todo o sentimento. É por isso que quando a pessoa... muitos espiritualistas falam que a pessoa sai para o mundo astral, tudo que ela pensa ali até inconscientemente, ela é levada para uma região. Porque é o sentimento ali da alma, as coisas ali. É por isso que se você deixar esse corpo morrer, seu corpo não tem mais funcionando, partir o cordão de prata, a sua intenção da alma que você está tendo ali, você pode ir para a região que aquela intenção for designada pela sua alma. Leva seu espírito, sua consciência. Entende, pessoal? É isso que acontece. Não é que ninguém vai mandar você por lugares ruins. É o que você está vibrando.
e a sua alma, o seu negócio, guarda todo aquele ressentimento. Já pensou? É por isso que Cristo manda você que tem mágoa, você que tem ressentimento, que tem coisa, você liberar essas energias, trabalhar essas energias enquanto você está aqui no corpo. Para que quando você não tem um corpo, porque no mundo astral você não tem um controle, você é levado pelo sentimento. Entende? O que você está plasmando na sua consciência, que você carrega na sua alma. É isso, pessoal. Entende? Aí, o que é que ele fala mais aqui? Aí também fui lá em Salmo 34, verso 18. O Senhor está perto do que tem um coração quebrantado e salva o de espírito abatido. Está vendo? Você que está com o espírito abatido, é isso que esses espíritos querem fazer, quer abater nosso espírito. Mas o Senhor está perto de quem tem um coração quebrantado. Se você tem um coração, o coração de carne, não, o coração alma, que está falando a sua alma está quebrantada, não é coração puro. Está vendo você que eu estou falando? Que aqui o versículo lá em Salmo fala, ó, o Senhor está perto de quem tem o coração, mas é o coração alma. Pode ser colocado aqui como alma. O Senhor está perto de quem tem a alma quebrantada e salva de espírito abatido. Vendo? Uma coisa é separada da outra. Entende? Ali é onde está o sentimento da alma, que tá o coração está batido, o seu coração está quebrantado. Então o Senhor vai estar perto dessas pessoas. Entende? Por isso que aquelas pessoas que têm o seu ativez, o que é que essas pessoas carregam na alma? Entende? Então até o espírito elevado é difícil de aproximar dessas pessoas, sabe? É por isso que tem que ter um coração, uma alma aquebrantada, que aí a espiritualidade, o Senhor, se aproxima de você e vai salvar o seu espírito abatido, se você tiver com o espírito abatido. Aí o que é que eu fui lá também em Provérbios 20, 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Tá vendo? E vasculha cada parte do seu ser, da sua alma. Tá vendo? Por que ele vai vasculhar lá a alma lá da pessoa? É aonde as pessoas têm um sentimento. Se você o que tiver plasmando é a bagaceira que existe ali. É por isso que o Senhor vai vasculhar lá esse ser seu, que é a alma também dele. Mas ele diz, o espírito do homem é lâmpada do Senhor. É uma lâmpada. É por isso que ele tem que clarear essa lâmpada. O que é que clareia essa lâmpada? Que dá consciência a essa lâmpada. É por isso que tem que elevar esse espírito, que é elevar sua consciência. Quando você eleva a sua consciência, seu espírito vai ser elevado. Porque o Senhor, ele diz, e vasculha cada parte do seu ser. Ele vai vasculhar o que tem lá na sua alma, no seu coração também. Como coração aqui é como alma. Entende, pessoal? Como eu falei lá no começo, porque aqui o sentido do coração, as pessoas às vezes, tá vendo, se você vai levar a Bíblia ao pé da letra, vai acontecer, você vai falando o coração aqui, é o coração que a gente conhece, esse coração de carne, que o médico vai lá e tira ele e faz transplante.
que é o coração do seu veículo, ele está falando do coração do ser espiritual, que é o seu verdadeiro ser, que é como lâmpada. O Espírito do homem é lâmpada do Senhor. Então o homem tem um espírito. Você entende? Temos um espírito. Agora, como isso vai ser uma prova? Você vai mensurar essas coisas. Os cientistas vão mensurar isso. Tem como mensurar. Porque espírito é o quê? Que falou cá em cima. É uma energia. É uma energia vital. Você mensura uma energia? Mensura. Foi o que eu falei, o eletricista. Você mensura a energia? Você vê a energia? Não, você não vê a energia passando ali. Você não vê com seus olhos. Mas ela tá ali? Aquela força. Ele diz, tá a energia. E aí, como é que você sabe que ela tá ali? Ah, é só eu pegar aqui, ó, um medidor aqui, ó, e vou medir a energia. Então, é a mesma coisa os médicos, os imperialistas, né? Os empíricos, que acham que porque você não tá vendo, essa coisa não existe. É errado esse pensamento. Mas porque você pode mensurar com outra coisa. Porque você não tá vendo com seus olhos, não significa que ele não exista. Ele pode ser mensurado. O que é que o médico vai fazer para mensurar a sua energia? Vai pegar o elétron para medir a eletricidade do seu corpo, que vem do espírito. Entende? Porque se o espírito sair, você vê que parecendo que descarregou a bateria. Não tem mais a energia, né? A energia no corpo, né? É por isso que aqui em Tiago, eu também lá que é Tiago, deixa eu ver aqui, Tiago 2, versículo 26. Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem a obra está morta. Olha, você vê que ele pega uma comparação. Se seu espírito sair, você está morto. O espírito foi o que acontece com as pessoas que têm EQM. Ela tem EQM. O médico, o que o médico pega o negócio para dar o choque, para ressuscitar ele? O cara que teve EQM, ele viu isso. O espírito dele saiu, ele teve a parada cardíaca, pá. Aí o médico mediu, tava medindo a energia, aquilo lá, chega a pinta, eita, morreu. Aí o que é que os médicos, vem rápido, pega aí como é que chama aquele que dá o choque, como é aquele aparelho, como é o que ressuscita o cara, que o cara tá morto. Mas o cidadão, o espírito dele, ele saiu e tava vendo os médicos dando choque nele. Ele disse que tava lá, assim, no canto da parede, olhando. Ele percebia que ali era o corpo dele, que o médico tava dando choque. Aí foi dando choque, ele aí, pá, o espírito uma hora voltou pro corpo, aí ele voltou a ter... O aparelho começou a dar ponto de energia. O médico, eita, voltou, tá vivo. Entende? Por isso que acontece isso. É o que o Tiago, que era o irmão de Jesus, né? Tiago 2:26, ele fala aqui, ó. Assim como o corpo sem o espírito do homem está morto, o corpo fica lá, ó, duro, né? Também a fé sem a obra está morta. Ele diz que a fé é um espírito que movimenta as coisas aqui na terra.
Se você não tem esse espírito, não vai conseguir fazer as obras. Porque você está morto. Como uma pessoa morta vai fazer alguma coisa? Vai ficar lá como o cara. A máquina apitando aí. O médico, eita, pega, morreu. Você já viu na emergência? Eu acho que nas séries aí que passa... Eu gosto até de uma série que passa aqui, tem um médico que ele é autista, né? The Good Doctor, parece que é The Good Doctor. É um negócio desse, uma série aí que passa até na televisão aí. Passou na TV Globo aí, essa série aí. E eu gostava de assistir aquele, você vê lá nas emergências acontecendo, a pessoa tem uma parada cardíaca lá, aí o aparelho que tá medindo a energia do corpo da pessoa ali, porque é a energia que vem desse espírito, que é energia. Aqui ele falou cá em cima, é uma energia vital o espírito do homem que a gente tem aqui. É uma energia vital, é por isso que eu digo, vamos trabalhar as energias, irmão. É trabalhar o seu ser, que é esse espírito energético. Você entende agora porque eu estou falando, vamos trabalhar as energias, elevar a nossa energia? Aqui esse conhecimento que passa, eleva a sua energia. Por isso que a irmã, mesmo sem entender nada do conceito que eu trazia aqui, o espírito dela começou a sentir a energia, o ser espiritual dela começou a ter energia, começou a consciência dela elevar, ela começou a se levantar. Por quê? Esse é o meu trabalho, esse é o trabalho. Aqui quem está falando é um ser espiritual, que é energia aqui, a minha consciência está falando para a sua consciência, que vai levantar você, vai fazer você conectar com essa espiritualidade, da onde tem energias elevadas, entendeu, pessoal? Esse é o trabalho aqui, entende? Mas aí, o que é que as pessoas olham aqui? Olha a minha casca logo aqui, tá vendo aqui? Ah, quem é esse aí? Olha lá, ele é um negro que mora lá na periferia. Tá? Eles estão olhando isso. Essas pessoas estão o quê? Se identificando com o corpo. E aí se identifica com o corpo de outra pessoa também. Eles não estão olhando a pessoa como um ser, uma consciência, um ser espiritual. É isso que está acontecendo com todo mundo, com a humanidade toda. E a gente que trabalha com essas coisas, que é tido como espiritual, espiritualista, é coisas, né, que a gente não pode olhar o outro ser humano como as pessoas comuns olham. Você tem que olhar ali, que ali é um ser espiritual que tem uma consciência. Entende, pessoal? Então é o que Tiago fala aqui, ó. Assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem a obra está morta. Tá morto, não faz nada. Foi... O aparelho tá pitando. A energia que é o ser espiritual da pessoa saiu, o cara saiu, ele ficou vendo os médicos assim, ó. Ele lá, o ser espiritual dele. E ele ficou, oxê, como eu tô aqui, eu tô pensando, eu tô vendo o meu corpo ali. Isso começa a bugar a consciência do camarada dele. Eu tô vendo ali meu... E o médico lá, dando... como é o nome daquele aparelho? O aparelho que dá choque, dá um choque aqui no peito cardíaco do camarada para o coração voltar a bater. Aí quando o espírito dele, ele viu que o espírito dele voltou rapidamente pro corpo quando deu o choque. Ele começou a respirar, aí o médico dele voltou, aí o aparelho lá que estava medindo a batida, começou a pulsar a energia. Ele começou a ver a pulsão da energia dele, os batimentos cardíacos. Significa que o quê? Tá vivo! Na hora que fica assim apitando,
aí fica aquela linha assim, é que o cara, o espírito do cara já foi. Tá morto. Então, é o que Tiago, o irmão de Jesus, né? Tiago, que era o irmão de Jesus, está falando aqui. Ele diz, assim como o corpo, nosso veículo, sem esse espírito que é energia, não estiver colado no corpo, ele está morto. Está morto, não pode fazer mais nada. Entende? Está zerado. E aí ele dá o exemplo de que também a fé sem a obra está morto, está morto. Você não pode fazer obra nenhuma se não tem essa ligação com a espiritualidade. Se você não liga com a espiritualidade, você está morto. Você não consegue fazer uma obra espiritual. Você não consegue vivificar a consciência, o espírito de ninguém. É às vezes o que está acontecendo com vários grupos religiosos. Vários grupos religiosos que alguns irmãos me deram esse feedback, que estava tempo no grupo religioso, mas não estava sentindo nada. Se não está sentindo nada, você está morto. Porque é igual o médico tá lá dando choque. É preciso dar um choque. Aí é preciso eu vim aqui com meus vídeos, chegar ali, ó, falar uma coisa assim, dar um choque para ressuscitar, você começar a ter uma linkagem com a espiritualidade. Porque estava morto. Entende, pessoal? Entende agora porque acontece isso? E essa é a minha função do meu trabalho. É por isso que quando aqui as pessoas ouvem o que eu estou falando, os temas que eu trago aqui polêmico, que ele não ouve no grupo dele, que ouve lá o que o pastor está falando só lá, o que ele quer. E às vezes tem pessoas que estão até com sede de crescer a sua consciência, aí vem ouvir meus vídeos. E aí quando vem ouvir meu vídeo, aí começa a remoer o estômago dela, ele disse, começa a mexer com ela, começa a mexer, entende? Vai ter que mexer, porque você vai ter que ressuscitar, você está morto, você não está fazendo obra espiritual, você não está ressuscitando o espírito da pessoa, está morto, aí não consegue fazer obra nenhuma, não consegue fazer o bem, não consegue porque não tem a ligação com a espiritualidade. Tá morto aí, por isso que não tem desejo. A irmã tinha 40 anos no grupo aí, eu não vou dizer qual é o grupo, né? 40 anos, tá? Não tem desejo mais de ler a Bíblia, de buscar essas coisas espirituais. Não tem, tá morto, não tem espírito, não tem espírito. O espírito que é conhecido como Espírito Santo não tem ligação com a espiritualidade. Tá morto, não consegue ler a Bíblia, não consegue falar coisas espirituais para a pessoa, não consegue ressuscitar, tá morto, entende? Então tem muitos grupos que tá acontecendo isso, entende, pessoal? Você vê uma coisa que eu vi falar de espírito, mas ó, o versículo que Tiago, o irmão de Jesus Cristo, né, que viveu com ele, em 2:26 fala, ele diz, assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem a obra está morta. Você vê, eu nem pensava em falar, eu vi falar do espírito, das conotações do espírito, mas você vê aonde a espiritualidade está me levando para falar. Porque ele deve saber aí, a espiritualidade, que tem grupos que estão mortos, não tem ligação com a espiritualidade. E as pessoas também não estão sentindo nada. Aí é por isso que a irmã vai falar, eu não sinto nada, irmão, eu não estou sentindo mais nada. Eu digo, como assim, mano? Não tá sentindo lá? Não toca os louvores? O cara lá fala, você não sente nada? Não sinto nada. Entenda um negócio desse. Não tá morto ou não tá? Pessoas que não sentem nada é morto. É morto. É o que ele fala aqui, ó. Se o espírito
o corpo sem o espírito está morto. Então tem que ter o espírito. O espírito existe. É por isso que essas pessoas que... O primeiro engano que o espírito mal quer colocar é que não existe aí os espíritos. Tanto o espírito bom como o espírito de baixa frequência. Existe todos esses espíritos aí. Entende? E a gente tem que se linkar com o espírito elevado. Para que a gente tenha desejo de falar da espiritualidade, vai ressuscitar outros mortos que estão espiritual. É por isso que Cristo, quando fala ali, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Aí você fala, um morto vai enterrar outro morto? De que morto Cristo estava falando? Entende, pessoal? Entende agora? Entende a espiritualidade está falando? E é isso o espírito da pessoa. Tem que estar linkada a esse espírito. E quando você se linkar com esse espírito, aí ele diz, a sua intuição vai crescer, a consciência sua vai crescer, você vai ter conhecimento de mundo. E a sua comunhão com quem? Com a igreja? Com o grupo? A comunhão com a espiritualidade, com esses espíritos elevados. Ele vai começar a intuir você de coisas boas, começar a intuir, colocar desejos bons. Eles vão fazer isso. É isso que o espírito é. Entende, pessoal? Então, nós temos um espírito, que é uma consciência que precisamos elevar, para que esses espíritos que são consciência também, tenha intuição, tenha comunhão com a gente, intui a gente a fazer as coisas boas aqui, enquanto a gente está nessa materialidade. Entendeu, irmão, agora que acontece isso? Entendeu? Entende? Esse, pessoal, é o vídeo que eu vim trazer hoje. Graças a Deus, olha, as horas passam, né? Uma coisinha que eu vim falar aqui, mas é preciso ir colocando, enxertando as coisas no seu devido lugar, né? Então, esse é o vídeo. Graças a Deus. Até a próxima, se Deus e a espiritualidade permite. Tchau.